Doutrinas de Hipócrates são de teoria formuladas por médicos filósofos como ele. O maior feito do pensamento médico grego foi o grande salto para a compreensão da natureza, em seu papel na maioria, como as doenças se manifestam. Por onde nasceu a medicina? A medicina nasceu pelas mãos da filosofia, com Tales de Mileto, também no século VI a.C. Nesse período, as confusas doutrinas a ser fundamentadas em um sistema que investiga a razão dos fenômenos na natureza, procedendo leis que as regulem. Restam apenas fragmentos da obra médica e filosófica de Alquimenon. A teoria humoral das doenças conta de dois postulados. O corpo é formado de um número variável, mas finito. Segundo, é que a saúde e o equilíbrio dos humores e a doença o predomínio de algum sobre os deuses. Herófilo e Erasístrato, que realizaram as dissecações de modo sistemático pela primeira vez na história da anatomia. O Museu de Alexandria foi o local pioneiro sobre anatomia pelos feitos de Herófilo e o seu sucessor Erasístrato. Herófilo, médico grego de Alexandria, nascido em Calcedônia, hoje Kadikok, Turquia, que descreveu o fígado e o baço, e ficou conhecido como o pai da anatomia científica, porque ele foi o primeiro a empregar para a base de suas conclusões a dissecação do corpo humano. Foi o primeiro a reconhecer que as artérias continham sangue e não ar, mas diferenciando-as das veias. E provavelmente o primeiro anatomista da história ocidental a dissecar cadáveres humanos. Ele identificou notavelmente o pulso como uma função da batida do coração, e não uma propriedade inerente da artéria. E também distinguiu o pulso próprio de palpitações musculares, espasmos e tremores. Estudou o cérebro e o reconheceu como o centro do sistema nervoso. Distinguiu a finalidade dos nervos sensoriais e descreveu acuradamente o olho, o cérebro, o fígado, o pâncreas, a salivação, o duodeno e os órgãos genitais. Morreu em Alexandria, sendo seus trabalhos, entre os quais estão incluídos comentários sobre Hipócrates e um tratado sobre anatomia, estão todos perdidos na forma original. Grande parte de suas teorias foram eclipsadas pelo estudo de Erasístrato. Nessa época, o acesso aos cadáveres humanos era completamente restrito. Então, eles tinham que roubar corpos no cemitério durante a noite ou fazer dissecações em animais. Como Galeno, ele fazia dissecações em animais, mas não fazia apenas quando eles estavam mortos, mas também vivos, para testar algumas outras teorias que ele imaginava, como algumas incisões de diferentes vértebras, para determinar que partes e funções do organismo eram afetadas. Também classificou os ossos entre os que apresentam concavidades medulares e aqueles nos quais estas não estão presentes. Relatou a estrutura da caixa que compõe o crânio e descreveu também sobre o sistema muscular.
Segundo ele, o fígado geraria o sangue, a partir da alimentação proveniente do estômago e dos intestinos. O sangue nutriria o resto do corpo. Do fígado, o sangue iria pela veia cava para o ventrículo direito do coração. De lá, nutriria os pulmões e iria para o resto do corpo, não passando novamente pelo coração. O conhecimento do tratado anatômico grego é perdido para os europeus, mas manteve-se em Bizâncio e no mundo islâmico. Estudiosos islâmicos traduziram o tratado anatômico do grego para o árabe. Hospital, farmácia e escolas de medicina. Anatomia e fisiologia da mulher, desenvolvimento fetal e da gravidez, desenvolvimentos cirúrgicos, técnicas de cirurgia sofisticadas para a época. Os tratados anatômicos de Galeno são traduzidos do árabe para o latim, a partir dos originais gregos. Foi traduzido pelo africano Constantino, por seu vasto conhecimento de línguas do Ocidente. Curiosidades. Antigamente as cirurgias eram feitas por barbeiros. Sim, isso mesmo que você ouviu. Também estou chocada, amiga. Foi impresso pela primeira vez em 26 de junho de 1491, onde cobre um amplo aspecto de conhecimento medieval, onde mostra os trabalhos ilustrados de Johannes Kepler. Suas técnicas eram derramamento de sangue e tratamento de pragas. Johannes Kepler era um médico alemão rotineiro associado com seus fascículos. Abertura de anatomias impressas e ilustradas. Leonardo da Vinci começou um dos mais impressionantes levantamentos de anatomia para entender o funcionamento dos órgãos, do esqueleto, dos músculos e tendões. Esta é a história pouco conhecida do artista anatomista italiano. Sim, além de pintor, escultor, músico, cientista, arquiteto, engenheiro e inventor, ele também atuou na medicina. Ao longo de 15 anos, Da Vinci desenhou órgãos e elementos dos sistemas anatomo-funcionais do corpo humano. Em um estudo que começou pela leitura das obras de autores da medicina pré-renascentista, como Galeno, Mondino e Avicenna. Ele também participou de dissecações do corpo humano e diversos animais. Porém, jamais terminou e publicou a obra que, segundo pesquisadores, poderia ter revolucionado a medicina há mais de 20 anos que o belga Andreas Vesalius, considerado o pai da medicina, publicasse seu livro De Humanis Corpore Fabric, em 1543, obra que marca a fase inicial dos estudos modernos sobre anatomia.
Is it platinum? Is it gold? Could you throw it over your shoulder if you had it? Make it go. Do your chain, hey, no. Do your chain. Para entender as implicações e importância dos estudos anatômicos realizados durante o Renascimento, basta imaginar que, por quase 1000 anos, questões religiosas e culturais impediram o homem de explorar o próprio corpo e entender o funcionamento da máquina humana. As dissecações para observação direta do corpo não eram permitidas nem adotadas pelas escolas de medicinas medievais. Meridan e Rush e outros começam a produzir peças anatômicas e museus. Inicia-se um movimento em direção ao maior realismo anatômico. A anatomia é uma parte fundamental do currículo. A anatomia desempenha um papel importante na educação médica e na pesquisa. Robert Roth demonstrou que um animal podia sobreviver sem movimentos pulmonar se inflássemos ar nos pulmões e chegou-se à conclusão de que o processo respiratório não era um intercâmbio de gases do ar e do sangue como acreditava-se na época. Através da publicação do livro, o desenvolvimento da anatomia acelerou-se, a nova anatomia do Renascimento exigiu a revisão da ciência. Marcelo Malpighi conseguiu provar a teoria de Harvard sobre a circulação do sangue e descobriu a estrutura mais íntima de muitos órgãos, e iniciou-se o estudo microscópico da anatomia. Giovan Battista Morgani introduziu o estudo clínico do cadáver como um excelente meio de estudar o corpo humano e as alterações provocadas por doenças. A fisiologia, a bioquímica, a microscopia, as técnicas de difração com raio-x, aplicadas aos estudos das células, estão possibilitando descrever as estruturas íntimas em nível molecular. Atualmente, podemos estudar anatomia em pessoas vivas, através de técnicas de imagem como radiografia, ultrassonografia, endoscopia, as tomografias, entre outras.